Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu gostaria de explicar para vocês que tem um assunto muito interessante que se tornou recorrente nos últimos dias, que é: será que a nova gestão, o pessoal que está chegando agora, vai conseguir implementar todas as mudanças e medidas que eles querem? Será que as gestões anteriores deixaram coisas ali que vão impedir que isso seja feito? Será que esse novo Congresso que foi eleito vai atrapalhar essa conclusão desses planos? A gente vai falar sobre isso. Para isso a gente precisa falar um pouco sobre como a autonomia do Banco Central pode atrapalhar a conclusão de certas mudanças, mas como você hoje entender a importância, a função, o papel e o poder que os bancos centrais têm mundo afora é indispensável para você entender o que está acontecendo de verdade hoje, ok? Antes de entrar no assunto, quero convidá-los para estarem conosco no Manual de Sobrevivência 2023, um curso que criei especialmente ali a dedo para você poder ter condições de navegar nesses mares tortuosos aí que estão se desenhando para esse ano, mas eu trouxe esse conteúdo para você poder ter toda essa segurança, essa autonomia. No curso, primeiro link aqui embaixo, você se inscreve, tem 3 grandes temas de estudo. Primeiro tema, jogos de poder lá fora e aqui. A questão da realidade espiritual do final dos tempos e como é que isso influencia a gente hoje, e a questão da educação financeira. Tudo no primeiro link aqui embaixo, venha estudar conosco. Além disso, separei livros especialíssimos para vocês. Esses 2 aqui estão com 70% de desconto. Transformação total do seu dinheiro, um plano eficaz para alcançar o bem-estar financeiro e empreendedorismo transformador, como Bill Gates, Steve Jobs e Walt Disney criaram empresas de sucesso, tá? Links aqui embaixo. Primeiro link o curso, segundo link os livros. Vamos lá então, pessoal. Essa questão aí é fundamental, tá? Por quê? A gente tem um livro chamado O Fim do Mundo como o Concebemos, Ciência Social para o Século XXI. Esse livro foi escrito pelo sociólogo marxista norte-americano Immanuel Wallerstein. O tema central do livro, publicado em 2003, gira em torno da ideia segundo a qual os Estados Unidos teriam atingido o posto de potência decadente, em um estado já final de crise, assim como o seu sistema mundo capitalista que eles comandam. Na época do lançamento da obra, o mundo ainda estava tentando digerir as consequências daquilo que aconteceu em setembro de 2001, lá em Nova York, quando aquelas 2 torres foram derrubadas, e também a consequente entrada dos norte-americanos em território afegão em 2003, 2001 e 2003 depois no território iraquiano. Nos tempos atuais, com a crise sanitária e a recente saída dos norte-americanos lá do território afegão, muitos se perguntaram se nós haveríamos finalmente atingido esse fim do mundo como nós o conhecemos, ou seja, a instauração de uma ordem internacional nova, ou aquilo que hoje está sendo chamado de grande reset ou novo reinício. Eu tenho, porém, uma visão de que, para além da crise sanitária e da reorganização geopolítica do Oriente, o maior catalisador para o fim da ordem atual reside no empoderamento dos bancos centrais mundo afora. Para mim, o poder gigante dado aos bancos centrais mundo afora é um dos instrumentos mais categóricos dessa ordem internacional nova que está se desenhando. Um famoso livro depositou em mim ali um certo desconforto com a expressão Banco Central, né? Não por criticá-la, mas por celebrizá-la, né? Quando eu li o Manifesto do Partido Comunista, eu entendi que a total mudança de modelo que está diante de nós poderá concretizar um dos pilares do projeto de Marx. Você poderia imaginar que o pai do socialismo demonizava os bancos, uma vez que a retórica marxista costuma identificar os banqueiros como os agentes representantes do imperialismo norte-americano. Porém, creio que a aversão de Marx era apenas a multiplicidade de instituições bancárias e não a um banco central com monopólio total. Este poderia, pelo contrário, facilitar em muito os seus planos, como fica claro no próprio manifesto. Porque no final do 2º capítulo do manifesto, Marx elenca os famosos 10 passos para a implementação do socialismo. O 5º tópico traz o seguinte: centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital estatal e monopólio
exclusivo. Isso aí, pessoal, muda completamente a percepção que nós temos do que seria o socialismo. A maioria imagina que sua proposta seria distribuição de renda e de poder. Porém, as evidências apontam que se trata exatamente do inverso, concentração de renda e concentração de poder. Uma das maneiras que Marx teria imaginado para atingir tal objetivo seria a criação de um banco central forte e monopolizador. E o mundo está caminhando a passos largos nessa direção. Veja que um pouco antes de elencar as suas 10 etapas ou 10 passos para a implementação do socialismo, Marx ele vai descrever, sabe o quê? Ele descreve o seguinte: o proletariado utilizará o seu domínio total para subtrair pouco a pouco à burguesia todo o seu capital. Para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante, para multiplicar o mais rapidamente possível a massa das forças produtivas. Olha só que interessante o que ele está dizendo. E aí, depois desse trecho, ele já vai anunciar os passos que ele elencou para a implementação do socialismo, né? Ele anuncia o segundo dos 10 passos, né? Pesado imposto progressivo. Se você associa essas passagens aí com o quinto tópico já apresentado acima, nós entendemos que o Banco Central seria um instrumento, aos olhos de Karl Marx, para controlar o fluxo de dinheiro numa economia e para garantir que os impostos simplesmente fossem devidamente implementados e progressivamente majorados, com o fim de enfraquecer a classe média e facilitar a hegemonia do proletariado. No entanto, um dos grupos que mais abominam os impostos, que são os libertários, passaram a utilizar um novo sistema de troca, que contorna a moeda oficial e busca evitar o controle de um banco central. Estamos falando das criptomoedas descentralizadas, que não são emitidas nem controladas pelo governo. Isso enfraquece os bancos centrais, comprometendo seu monopólio sobre o controle monetário. Contudo, uma reação total a esse movimento se iniciou com o projeto para criar moedas digitais centralizadas, as famosas CBDCs, ou Central Bank Digital Currencies. Já em experimento ao redor do mundo, essas moedas poderiam dar aos bancos centrais o total controle sobre as trocas num determinado país, principalmente se a moeda impressa for substituída por sua versão digital. Este seria o empoderamento total dos bancos centrais e o pleno controle estatal sobre os padrões de consumo. E os desdobramentos econômicos, sociais, políticos e culturais dessa inovação trazem preocupações para muitos analistas. Numa matéria publicada no ano 2020, o economista Robert Wenzel expressou muitos seus receios, dizendo que uma moeda digital criada pelo Banco Central norte-americano poderia ser um dos passos mais perigosos já tomados por uma agência governamental, porque colocaria nas mãos do Estado a possibilidade de criar uma moeda digital com a capacidade de rastrear todas as transações numa economia e proibir transações por algum motivo. Em termos de liberdade individual, para Robert Wenzel, isso seria um pesadelo. Um pesadelo para quem busca distribuição de renda e de poder, mas um paraíso para aqueles que almejam o controle e o monopólio. Você pode achar até isso tudo muito distante, mas por aqui o Pix já está sendo interpretado por especialistas como o primeiro passo do Banco Central na substituição de nossa moeda em espécie pelo real digital. Inclusive, o presidente do Banco Central tem dito que o real digital já deve estar em circulação a partir do ano que vem. Os argumentos favoráveis defendem que a novidade facilitaria o rastreamento das transações e, por isso, reduziria os ilícitos financeiros. Mas, claro, ao custo da liberdade e da privacidade, que seriam elevados demais, né? E a pergunta é, seria esse então o fim do mundo como nós o conhecemos? Na opinião de Robert Kiyosaki, autor do famoso livro Pai Rico, Pai Pobre, a resposta é sim. Representaria o marxismo pleno, renovado em sua versão cibernética, digital, contemporânea. Para Robert Kiyosaki, a solução é você ter em mente o plano B das criptomoedas, dos metais preciosos, a saber, do ouro e da prata. Porém, o caminho é árduo, né? E eu creio que nem o velho Marx idealizaram um sistema de poder tão perfeito, onipresente e onipotente, que Deus nos livre desse
Pesadelo de George Orwell, que por acaso é o sonho de Marx, ok? O que você achou do vídeo? Deixe seus comentários aí embaixo. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Vem estudar conosco, primeiro link aqui embaixo, Manual de Sobrevivência 2023, e segundo link aqui embaixo, adquira os livros com 60% de desconto e 70% de desconto. Promoção por tempo limitado. Forte abraço, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!